Começa agora, assunto do momento, seu boletim informativo, aqui na Rádio Portal Minas. Olá, chegamos com mais um espaço para a gente conversar sobre as notícias que estão dando o que falar em Minas e no Brasil, né? Bom demais ter a companhia de quem nos escuta pela Rádio Portal Minas e também, claro, de quem acompanha a gente pelo nosso aplicativo. Valeu mesmo. Hoje o nosso foco é uma decisão da Justiça, uma decisão recente envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a Meta. Isso, a Meta, que é a dona do Instagram, né? Exato. E o centro da questão é se certos vídeos que foram considerados ofensivos devem ou não permanecer no ar lá na plataforma. Pois é. É um caso que, joga luz sobre aquele equilíbrio sempre delicado, sabe, entre a liberdade de expressão e a proteção da honra. Principalmente quando a gente está falando de figuras públicas na internet. É um debate quente, viu? É verdade. Vamos então tentar entender melhor essa história. A primeira vara civil de Brasília, ela analisou um pedido da Michele Bolsonaro. Ela queria que a Meta, tirasse do ar uns vídeos de um podcast lá do Piauí, o IEL TV. Uhum. Parece que nesses vídeos uma apresentadora fez uns comentários bem pesados, né? Foram comentários fortes. Coisa de chamar a ex-primeira-dama de ex-garota de programa, mencionar supostas passagens pela polícia na família. Pegou pesado. Nossa, e aí, como é que a justiça viu isso? Então, o ponto-chave aqui foi a argumentação do juiz o Leonardo Maciel Foster, ao negar o pedido inicial de remoção. Aquele pedido urgente, né? A liminar. Certo, a liminar. Ele entendeu que, veja bem, apesar das falas serem fortes, elas aconteceram dentro de um contexto de debate sobre personalidades públicas. Talvez até com um viés jornalístico, ele ponderou. Aí ele precisou pesar na balança dois direitos importantes da nossa Constituição. Quais seriam? De um lado, o direito à honra, claro, e do outro, a liberdade de expressão e também a de imprensa. Sabe? Entendi. E ele se baseou em alguma coisa? Tipo, outras decisões para chegar nisso? Mencionou o Supremo, talvez? Sim, mencionou. Ele lembrou que o STF, o Supremo Tribunal Federal, costuma dar um peso maior para a liberdade de expressão, limitando essa liberdade só em situações muito claras de risco ou de dano iminente. O que ele achou que não era o caso aqui, pelo menos nessa análise inicial. Ah, interessante. E teve mais um ponto na análise dele, né? Algo sobre a visibilidade do conteúdo. Como assim? Teve sim. O juiz considerou que o acesso a esses vídeos específicos já não era tão direto, tão fácil assim, porque o perfil do podcast continuou publicando outras coisas depois, né? Então, esses vídeos mais antigos ficaram meio que enterrados no feed, digamos assim. Sei. Ficaram lá para trás. Isso. O que diminuiria o alcance e, consequentemente, a urgência da remoção na avaliação dele naquele momento. Ah, então peraí. A decisão não significa que o caso está encerrado ou que o juiz concordou com o conteúdo dos vídeos. É mais sobre a urgência, a liminar. Precisamente. Perfeito. A decisão foi sobre o pedido liminar, aquela medida rápida, urgente, que se pede logo no início de um processo. O juiz fez questão de frisar, olha, que eventuais danos à honra da ex-primeira-dama podem sim ser discutidos e reparados mais adiante, sabe? No curso normal da ação. Entendi. E como seria essa reparação, caso lá na frente se entenda que realmente houve um dano à honra dela? Bom, aí poderia vir de várias formas, né? Poderia ser uma retratação pública por parte de quem fez as ofensas, ou o direito de resposta no mesmo espaço onde a ofensa foi feita, ou até mesmo uma indenização em dinheiro. Uhum. Mas tudo isso, são cenas dos próximos capítulos, né? Só vai ser avaliado com mais calma durante o processo principal mesmo. Entendi. Bom, e é importante dizer que essa nossa conversa aqui também fica disponível lá no nosso canal no YouTube, para quem preferir assistir depois, com calma. E olha, para quem gosta de ficar bem informado, é só dar uma olhada no nosso site, o www.portalminas.com. Lá tem os detalhes completos dessa notícia e de outras que estão repercutindo bastante. É verdade. Como, por exemplo, a questão envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e umas declarações recentes do Trump, e também tem dados novos sobre a avaliação das gestões do Zema e do Lula aqui em BH, que deram o que falar. Tem bastante coisa lá, vale a pena conferir. Então, resumindo a nossa conversa de hoje. Nesse primeiro momento, a Justiça acabou priorizando a liberdade de expressão no debate sobre figuras públicas. Mesmo diante de declarações que
que podem ser vistas como ofensivas por alguns, né? A discussão sobre reparar possíveis danos ficou para depois. Isso, claro, nos deixa com uma reflexão importante, né? Onde é que a gente traça a linha? Sabe, qual o limite entre a crítica, que é válida, e a ofensa, quando a gente está falando de personalidades na internet? E qual é o papel das plataformas como a Meta nesse cenário todo? Como é que elas equilibram essa proteção da imagem das pessoas com a livre troca de ideias? Mesmo aquelas ideias mais polêmicas, mais controversas. É uma pergunta difícil, né? Fica aí pra gente pensar, né? É um equilíbrio delicado mesmo. Fica a reflexão, então. A gente agradece mais uma vez a sua audiência aqui na Rádio Portal Minas e a quem nos acompanha pelo aplicativo ou pelo YouTube. Muito obrigada. Quer ler mais a fundo sobre esse caso e outras notícias importantes? É só acessar www.portalminas.com. Continue bem informado com a gente e, olha, até a próxima.